Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Assim, após uma pausazinha aqui para férias, estamos agora a recomeçar a gravar o nosso primeiro podcast deste ano, não é? Deste ano, referimos ao nosso ano de temporada, ano letivo. Eu não estou nas melhores condições, mas, por outro lado, temos aqui uma convidada muito especial, que aproveitamos a vinda dela aqui à Madeira para gravarmos aqui o nosso podcast, termos aqui a voz da nossa Natália Rodrigues, que é uma pessoa de quem nós temos acompanhado o trabalho, e eu já tive a oportunidade de fazer alguns workshops com a Natália, e é sempre uma voz de sabedoria, e nós não podemos deixar passar a oportunidade de trazê-la cá, apesar aqui da minha voz que hoje não está nas melhores condições, mas acho que está audível. E então, portanto, Natália, bem-vinda. A Natália é professora, e eu vou ler que é para não me falhar nada, é formadora, é praticante de cozinha de macrobiótica desde 1984, é autora de vários livros e é uma mulher com um M grande, de grande sabedoria e sensibilidade. Disso não temos dúvidas. E num dos seus livros escreve, e eu passo a citar: ponha o avental, abra o frigorífico e, como se fosse um pintor, escolha as cores dos legumes, cozinhe-os, envolva-se com a arte de cozinhar e pinta a tela que será a sua refeição. Natália, bem-vinda. Obrigada ao Portal das Artes e em teu nome, Isabel, também, por este convite. Eu já não vinha à Madeira há quase 3 anos por causa da pandemia, e foi realmente muito bom o momento de aterrar e recordar o quanto aqui tenho sido feliz. Tenho o privilégio de vir partilhar aquilo que também outros partilharam comigo e ao mesmo tempo deleitar-me com o ambiente e com a receptividade das pessoas. Tenho sido muito bem acolhida e recebida, portanto, obrigada também. Obrigada a nós. Obrigada por vir cá e por nos trazer a sua sabedoria, os seus conhecimentos. Natália, cozinhar é uma arte. Cozinhar é uma arte. E eu acho que qualquer coisa que nós façamos, por mais comum que nos pareça, nós podemos sempre acrescentar a nossa pitada, e esse será o ingrediente secreto que faz a diferença. É claro que nem todos os dias nós vamos conseguir cozinhar com essa intenção. Há de haver dias que a pessoa está cansada, está com pressa, quer fazer qualquer coisa para se alimentar e seguir com as tarefas que tem, ou mesmo descansar. Mas se a pessoa uma vez por semana puder fazer a refeição com uma intenção de ser criativo em todos os momentos e tudo o que envolve a cozinha, como por exemplo descascar uma cebola. Nós podemos descascar uma cebola ou podemos despi-la, como se nós estivéssemos a lidar com um ser, que é um ser, que ela tem uma vida, ela reproduz-se, ela tem um momento de gestação, ela nasce, ela cresce, desenvolve-se. Portanto, segue linhas muito idênticas àquilo que é a nossa vida. Então, pegar nessa cebola, em primeiro lugar agradecer a todos aqueles que estiveram na base do seu desenvolvimento, agradecer à terra e ao sol, que também, juntamente com quem a plantou, fez tudo o que era necessário para que ela se desenvolvesse, e depois pegar nela, após esse momento de agradecimento, começar a despi-la, em vez de arrancar a pele já com pressa para cozinhar, ter a delicadeza como eu gostava de ser tratada e fazer esse movimento. Só isso faz uma diferença enorme. Portanto, é claro que não vamos fazer todos os dias, mas naqueles que forem possíveis, uma vez por semana, uma vez por mês, vai fazer uma diferença significativa. É como, por exemplo, uma pessoa não anda durante 3 dias, parece que o corpo lhe pede para andar. Se a pessoa começar a treinar, a fazer, vai integrar novos circuitos no seu cérebro e vai haver depois um chamamento. Hoje vou despir a cebola. E cada vez vai fazer mais vezes naturalmente. Tão bonito, Natália. E isso faz-me pensar que acho que estamos cada vez mais desligados desta essência, e alimentar-se e cozinhar tornou-se um ato meramente mecânico.
e às vezes ouvimos muitas pessoas, inclusive eu às vezes dizia, ai bem, se isto fosse um comprimido era tão mais prático, tomávamos, olha, estou alimentado, estou com as vitaminas todas, mas esse honrar esse produto que a terra nos dá, não é? O ser que nós às vezes sacrificamos para comermos, no caso das pessoas que comem carne e peixe e por aí fora, tornou-se um hábito que eu acho que era mais usado na antiguidade, que as pessoas sentavam-se e honravam aquela comida e agradeciam. Hoje em dia nós comemos focados em assuntos paralelos, não estamos no momento, e a Natália também fala muito sobre isso, sobre esse mecanismo inconsciente. Certo. E fala disso também como reflexo na nossa saúde. Certo. Bom, mas hoje tiramos fotos. Não honramos, não fazemos nada, mas tiramos uma foto. Olha, deixa lá ver o que eu estou a comer e depois tiramos uma foto. Eu até costumo brincar a dizer que quando alguém quiser estudar aqui o nosso século, vai ser fácil, porque há fotos de nós a fazer tudo. Portanto, vai ser fácil saber onde é que iam, o que é que comiam, o que é que vestiam, porque nós estamos muito bem descritos. É assim, se nós comermos com uma atitude e uma intenção mais direcionada a nutrir o nosso corpo e o nosso espírito e a nossa alma, claro que o efeito vai ser diferente. Portanto, se eu engolir uma comida, eu cheguei ali à pressa, fiz ou fui a algum lugar e simplesmente engoli, aquilo não vai trazer para dentro do corpo seguramente os mesmos nutrientes que trará uma refeição que é sentida em todos os seus aspectos, porque aquilo que nós comemos é importante, mas aquilo que nós absorvemos é mais importante ainda, e a absorção é influenciada por alguns fatores, nomeadamente esta nossa presença enquanto comemos. E a gratidão e se formos cozinhar, a intenção de querer fazer algo criativo vai ser criar uma coisa para nós, não é só para o meu corpo, é para mim como pessoa. O que é que eu preciso para eu viver? Porque nós todos precisamos de vitaminas e nutrientes idênticos, mas depois precisamos de sentimentos que são diferentes. Cada pessoa precisa mais de uma coisa do que de outra, e isso nós vamos ter que acrescentar ao alimento através da nossa participação. Exato, e por acaso eu tinha retirado aqui que, vou citar mais uma vez um dos seus livros, mas a Natália diz: cura o corpo e as emoções com o poder dos alimentos. Então os alimentos curam. Os alimentos curam. Mas há uma frase que diz... eu acho que sei. Não me digas que doença tem uma pessoa, mas que pessoa é que tem essa doença. Okay. É do Sr. Hipócrates, o pai da medicina. Os alimentos curam, mas a pessoa tem que se querer curar. Porque a grande questão, quando surge uma alteração física, e eu não estou a falar como se eu dominasse tudo, mas como sendo alguém que quer estar no caminho de se conhecer melhor, para não criar aqui ídolos, não é? Sou um ser humano com defeitos e qualidades e virtudes como qualquer um, mas a questão é que se a pessoa procurar saber qual é a necessidade que ela tem de ter uma determinada doença, e é claro que no momento que a pessoa está a sofrer, os efeitos físicos não permitem que a pessoa tenha capacidade para discernir sobre isso. Quando eu tenho um mal-estar, eu tenho que eliminar esse mal-estar, pronto, isso é óbvio, mas depois é importante eu perceber o que é que aquela doença tinha para me ensinar, porque se nada acontece por acaso, e se há uma frase que diz que a doença do corpo é uma cura para a alma, ou seja, às vezes nós fazemos um caminho de crescimento maior através de uma dificuldade, então a doença vem sempre falar alguma coisa num tom mais gritante que eu necessito para olhar para determinado assunto. E a cura total teria que ser no físico, no emocional e no espiritual, porque senão há sempre tendência para reincidir, ou então vai surgir outra coisa que parece diferente, mas que tem a mesma essência, a mesma origem, sim. Portanto, os alimentos curam, mas os alimentos não são só aqueles que estão no prato, são a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu olho para as coisas, as minhas crenças, as críticas, os julgamentos, a música que eu ouço, o ar que eu respiro.
Para que a pessoa consiga uma cura integral, tem que se introduzir vários elementos. Não pode ser só o alimento que está no prato, mas esse, claro, que tem uma influência muito direta, porque isso é aquilo que nós temos mais consciência da escolha. É assim, há coisas que nós pensamos que nós nem sabemos que pensamos. Se nós pudéssemos ter um caderninho e escrever as coisas que nós pensamos mais ao longo do dia, com consciência, nós ao fim de um mês percebíamos as tendências da nossa vida de uma forma mais lúcida, porque íamos ver a repetição de determinados pensamentos. Quantas vezes é que eu penso ao longo do dia, se calhar não tem grande valor, se calhar aquilo que eu faço não é assim muito bom. Imaginem que eu penso isto ao longo do dia. Isto vai provocar-me o quê? Desmineralização. Porque eu depois vou comer alimentos que sustentem este pensamento. Se eu tenho um pensamento em que eu me desvalorizo, eu vou querer comer alimentos que me deem prazer. Vou querer muito mais doces, vou querer, se calhar, pão, coisas que me deem segurança, que me agreguem, que me aconcheguem. E depois eu vou ter uma questão de saúde por causa daqueles alimentos, mas eu comi aqueles alimentos por causa de um pensamento que eu tinha que sustentava a necessidade de comer aquilo. É muito bonito. Eu acho que um dia a nutrição vai ser assim vista de uma maneira completamente diferente de hoje, e a medicina também. Nós entramos dentro de um hospital e a cura começa logo quando se entra. Agora, com todo o respeito, porque acho que os médicos fazem trabalhos fabulosos, mas quando se entra dentro de um hospital, a aura é um bocadinho mecânica, é um bocado de medo, é um bocado técnico. Falta-lhe ali uma certa humanidade. Falta-lhe uma certa humanidade. Não quer dizer que não haja, ou que não haja nessa intenção, ou que não haja lugares onde haja mais. Eu recordo-me de uma amiga que teve um sarcoma, portanto teve uma situação oncológica e teve que fazer uma prótese. Portanto, o osso foi retirado, foi feita uma prótese, e ela teve uma reunião, isto foi em Inglaterra, e ela teve uma reunião com os médicos, todos que iam estar, desde o anestesista, o instrumentista, os enfermeiros auxiliares, todos os que iam estar na operação, quiseram ter uma reunião com ela para ela os conhecer. E ela disse: doutor, e acha que eu me vou salvar? E ele disse: todos nós que aqui estamos, vamos fazer os possíveis para isso, mas quem decide é o tipo lá de cima. E eu acho lindo num hospital, não é? Dizer-se isto, não é? Que há coisas que nos ultrapassam. Claro. Pronto. E eu acho essa fatia que não somos nós que controlamos, não é? Sim. E eu acho que um dia a medicina vai incluir, porque houve um tempo em que não havia ciência, tudo era esotérico, e houve outro tempo que é só ciência, que é o que nós estamos a viver. Eu acho que tem que se ligar, tem que haver uma religação das coisas. Mas estamos neste caminho. Portanto, respondendo, Isabel, os alimentos curam. Mas os alimentos não são só aqueles que estão no prato. E esta ligação dos alimentos às emoções, não é? Este vínculo direto. É que nós não temos. Porque Natália às vezes fala nos seus workshops, e já tive a oportunidade de ouvir, por exemplo, a carne, e isto pode ser a carne ou outra coisa qualquer, não é? Mas eu lembrei-me agora da carne, porque é um alimento com mais energia de um tipo, provoca dentro de nós outro tipo de energia. Claro. Portanto, e essa energia vai se refletir também nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Certo? É assim, quando se come muitos produtos animais, e eu não me considero uma pessoa fundamentalista, portanto acho que nós temos que saber comer, adaptar-nos, procurar o melhor. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem a sua história, tem o seu caminho. Há pessoas que se calhar precisam de comer umas coisas mais do que outras. Pronto, e tendo em conta, segundo a visão da macrobiótica, nós temos 32 dentes, quer dizer, a maioria de nós já não os tem, mas pronto, a origem são 32 dentes e 4 são caninos. Portanto, seria numa relação de percentagem, 1/7 da nossa alimentação podia ser de produtos animais. O que eu penso que é muito similar ao que faziam os nossos avós e bisavós. Comiam, se calhar, carne 2 vezes por semana, ou punham na sopa, e toda a gente usufruía dos minerais sem a grande incidência da toxicidade que ela também pode ter. Mas a questão é os animais hoje em dia estão doentes, porque eles são criados de uma forma que não é natural. Mas quando uma pessoa come muita carne, o que é que ela vai alimentar? O animal nela. Por exemplo, eu gosto de misturar coisas, espero que não confunda. O signo do Sagitário é representado por um centauro, que é metade animal, portanto metade cavalo, metade do homem. E depois existe um arco com uma seta a apontar uma direção. Portanto, o que é que aquilo simboliza? Simboliza que o humano geriu a competência animal de forma a aliar as duas energias para o conduzir no caminho da espiritualidade.
no caminho e na direção do conhecimento. Portanto, todos nós vamos ter que lidar com o animal que há em nós, porque o ser humano tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e só é humano se ele conseguir pôr todos os outros reinos alinhados nesse propósito, porque nós não somos só humanos só por ter esta figura. Eu sou humano quando eu uso a consciência. Fora isso, eu tenho uma forma humana, posso não estar a agir como humano. Portanto, eu tenho que saber gerir os meus reinos e o reino animal, nomeadamente agora falando mais especificamente dele, eu tenho que saber gerir para ele não me controlar. Portanto, eu é que vou controlar este animal, não é bloqueá-lo. Não, porque eu preciso do instinto de sobrevivência. Agora, eu tenho é que saber utilizar as características dele ao encontro daquilo que eu vi fazer como ser humano. Não agir em conformidade com a forma como ele age. Porque o que é que faz o animal? Ele luta pela sobrevivência, procria, e ele procura ter prazer nas coisas, não é? Portanto, viver de acordo com a função. E o que é que nós fazemos? Fazemos tudo isso com mais prazer. A maior parte dos humanos o que faz é procriar e sobreviver com muito prazer. Não é? Por exemplo, se dermos a uma vaca, demos rações que não eram próprias e elas ficaram loucas. Se o ser humano está a comer coisas que não são próprias, é normal que também enlouqueça, não é? Claro. Portanto, as vacas sabem que são vegetarianas, comem só aquilo, mas não sabem por consciência, sabem por instinto. Portanto, quando nós comemos muitos produtos animais, nós vamos tornar a nossa essência animal mais forte. E se ela for muito gritante, ela pode abafar a sua influência no humano. Pode abafar a influência do humano nela, ou antes ao contrário, percebe? Sim. Portanto, é isso que nós temos que gerir. Até que ponto é que eu preciso mais dessa energia animal ou não? Ou até posso precisar em alguns momentos mais, porque tenho que ser mais focada, determinada. Mas é sempre gerir a forma como isso se faz e não é as quantidades que nós comemos. Isso está completamente desajustado, porque nós temos um intestino muito mais longo do que o animal carnívoro. Então as nossas fezes viajam 24 horas pelo intestino, vão libertando tudo aquilo que compõe essa matéria. Um animal carnívoro, ele come e a seguir vai defecar, porque o intestino é muito curto. Entre outras coisas que não vale a pena agora se calhar aqui falarmos. Pronto, então só por isso as fezes levam muito tempo ali a passear pelo intestino e é preciso ter cuidado com a matéria de que elas são compostas. Às vezes eu pergunto a uma pessoa, então o intestino funciona bem? Sim, mas como? Dia sim, dia não. As pessoas acham que se for dia sim, dia não funciona bem. E eu digo, então, mas metade do ano não foi à casa de banho. Visto assim dessa maneira, quer dizer, e a palavra diz obrar. Portanto, é a obra. A minha maior obra é olhar para o presente. Que se diz, já fizeste o presente? Então eu vou ver no presente como é que eu posso mudar o meu futuro. Olhando para a obra. Mas geralmente nós puxamos o autocolismo. Ninguém está a olhar para a obra. Ninguém olha. Garantidamente. E era ali que estava a solução da mudança de qualquer coisa que seja necessária. Sim. Portanto, muitos produtos animais vão fazer a pessoa ficar a vibrar muito mais naquilo que é a energia do animal. É isso que vai fazer. E a pessoa vai querer mais competir, sobreviver, sobrepor-se ao outro. E isso não é o que o ser humano vai fazer. O ser humano vai partilhar. Exato. Natália, diga-me. Não falou e tenho que falar tudo hoje porque eu hoje posso falar pouco, só posso falar pouco. Natália, e diga-me uma coisa, como é que este conhecimento todo, como é que a macrobiótica, conte-me como é que isto chega assim? É porque ouvi-lhe falar é assim, não sei, é deliciar-se. É assim, para o meu ex-marido era cansativo. Por isso é que és. Mas como é que foi isto? Como é que a macrobiótica chega até si? Foi a Natália que escolheu a macrobiótica ou a macrobiótica escolheu a Natália como portadora da sua voz? Cá foi as duas coisas, mas é assim, eu acho, às vezes a pessoa diz, porque nós fazemos as nossas escolhas, temos o livre-arbítrio. Eu tenho a impressão que o livre-arbítrio é antes de nós nascermos. Mas isto é na minha mente, que é muito imaginativa. Eu acho que nós matriculamos-nos, por exemplo, quem quer escolher medicina, matricula-se na Faculdade de Medicina. Assim que se matricula, vai ter determinadas disciplinas obrigatoriamente,
Portanto, foi uma escolha da pessoa matricular-se ali, mas tudo o que acontece depois é na consequência dessa escolha. E algumas coisas a pessoa, se calhar, não gosta daquela matéria, não gosta daquele professor, não gosta da maneira, mas quando faz uma escolha há tantas outras que vão surgir que não foram escolhidas. Portanto, dá-me a parecer que antes da pessoa nascer, à semelhança de uma viagem em que nós vamos à agência, eles dizem, ora vamos lá ver qual é o teu crédito. Bom, então tens vindo a fazer isto, tens que aprender este tema. Pronto, então matriculas-te aqui, ok. Pois a pessoa quando nasce já não se lembra. O verdadeiro Alzheimer é o momento do nascimento, em que a pessoa entra na tina do útero, dilui todas as memórias neste líquido e depois quando nasce não se lembra de nada. E ainda bem, porque assim pode encontrar pessoas de quem não se queria lembrar e pode começar tudo de novo. Então, eu acho que eu já deveria trazer esta vontade de querer tratar-me através da alimentação, não é? Eu acho que eu já devia ter trazido isto, porque na altura em que eu comecei não era uma coisa divulgada, Pois não. Portanto não foi nenhuma influência externa. Eu tive uma professora, portanto, eu com a comida era, vamos dizer que tinha uma coisa que era gula, eu só queria comer muito. Eu punha comida debaixo da cama, portanto tinha um prazer enorme com tudo o que era comida e principalmente açúcar. E depois não tinha assim nenhuma questão de saúde. E uma vez que eu tive uma professora no 8º ano que era vegetariana, portanto essa professora não sabe seguramente a influência que teve em mim, mas foi muito grande e eu agradeço-lhe, seja onde for que tiver a energia dela. Então ela levava croquetes de soja e eu era a única que comia. As pessoas diziam que aquilo sabia mal, mas eu gostava e aquilo ficou-me na mente. Pode-se fazer uma alimentação diferente. Foi uma semente. E quando eu tinha 18 anos eu pus-me a pensar, mas porquê é que eu tenho que comer esta comida? Só que eu acho que há pensamentos que nos pensam a nós. É como se alguma coisa fosse captado, como se a nossa cabeça, a nossa mente fosse uma antena e ela captasse coisas, porque eu conscientemente dizer que eu criei isso, não, eu acho que aquilo pensou-se. E comecei a pensar isso e um dia encontrei um livro, porque eu acho que se a pessoa se sintonizar com uma coisa, ela vai se materializar. E eu ontem estava a falar com uma pessoa que era preciso ela pedir ajuda, tem que se pedir ajuda, e eu passo por uma tableta, não é assim que se diz? Sim. Que se chama ajuda, portanto existe aí um lugar que se chama ajuda e eu estava a passar nesse sítio no mesmo tempo que estava a gravar o áudio para ela. Portanto, eu acho que quando nós nos sintonizamos, olha, eu gostava, acho que isto era importante para a minha vida, se for da alma, se for da personalidade não, mas se for da alma, a pessoa vai encontrar o meio, a vida vai-lhe dar. E eu encontrei um livro, comprei aquele livro, tentei fazer, saiu tudo mal, desisti. Até que um dia vou... Livro de macrobiótica. Macrobiótica, que eu nem sequer sabia o que era, só que li Macrobiótica, uma vida feliz. Pareceu-lhe E o bem foi ótimo. Pareceu-lhe bem. Também. Depois encontrei, fui a uma ervanária, olha, curioso, fui a uma ervanária porque eu ficava rouca, com muita facilidade. E então fui a uma ervanária para tentar procurar uma coisa e estava lá um senhor com uma pastinha que era vendedor de uma marca. E o senhor disse, e a senhora disse, olha, chegou um produto novo, eu vou só lá dentro buscar. E ele disse, olha, desculpe, tens amígdalas? E eu disse, não. E eu pensei, isto também está-me a fazer perguntas íntimas. Não o conheço de lado nenhum. E ele, portanto, isto há quase 40 anos, tinha outra interpretação. E ele disse, é quando não se tem, enfraquece os ovários. E eu pensei, este senhor é completamente passado. Porque o que é que as amígdalas têm a ver com os ovários? Não lhe liguei nenhuma. Mas ele voltou ao pé de mim e disse, eu e a minha mulher fazemos uma alimentação macrobiótica. Pronto. E eu lembrei-me do livro. Portanto, este senhor foi uma ponte. Uma ponte, sim. A ligação. Eu fui à casa dele, demorei 3 meses, porque achei que o senhor podia ser um charlatão. Ele ainda está entre nós, mora em Viseu, chama-se Adriano Martins. É um homem espetacular, pôs muitas pessoas a mudar de vida. E eu fui à casa dele passado 3 meses, nunca mais de lá saí. Entretanto, ele levou-me para tudo. Portanto, eu acho que eu já trazia esta missão. E depois a vida colocou-me nos lugares certos para que eu a pudesse atrair. Não seria seguramente quem sou hoje, se não tivesse trilhado este caminho. Seria outra pessoa, não quer dizer que fosse melhor ou pior. Mas à medida que eu fui diminuindo a quantidade de açúcar, o que levou bastante tempo, porque eu tinha uma adição, e substituí o açúcar por um de maior qualidade, mas depois comia muita quantidade na mesma. À medida que eu mudei,
é como se o mundo se começasse a abrir. Parece que fiquei a ser mais lúcida. Eu passei a ver as coisas com uma cor diferente, com uma perspectiva diferente, e isso trouxe-me de certeza mais valias. E então, Natália, estava aqui a pensar que tenho percebido, quanto eu consigo, que a Natália conta histórias sobre as coisas, sobre os alimentos. Eu estou aqui a pensar numa que referiu sábado aqui no nosso workshop sobre a abóbora Hokkaido, que eu fiquei completamente admirada e pensei, mas como é que esta mulher sabe isto tudo? Natália, diga-me, de onde é que vem isso? É seu, é que isso não é da macrobiótica, isso é seu. A Natália também é uma contadora de histórias, onde liga essas histórias aos alimentos. Não sei se quer referir a da abóbora, que eu acho Posso maravilhosa. Referir, sim. Então, eu acho que todas as coisas que nós vivemos, e volto a repetir, não é que eu consiga sempre, às vezes consigo, outras vezes tenho consciência que não consigo, outras vezes ainda nem sequer percebi que não estou a conseguir, mas eu acho que tudo o que nós vivemos é educativo, e contar histórias salvou-me. Portanto, os meus pais não terão casado por estar apaixonados, mas uniram-se, e a vivência, as memórias que eu tenho da infância não eram memórias muito agradáveis. Então, quando eles discutiam, eu imaginava histórias. E o facto de eu imaginar as histórias salvou-me, conseguiu-me ajudar a superar o sofrimento que aquilo poderia ter causado se eu não tivesse esta imaginação. Portanto, eu imaginava, ele agora vai dizer isto e ela vai responder aquilo. Eu imaginava como se fosse um desenho animado. E isso conseguia afastar-me da minha irmã, que às vezes chorava porque ficava assustada. Todos os casais discutem, mas às vezes, quando acontece com frequência, acaba por ser uma coisa pesada. Portanto, eu acho que aquela passagem por uma vivência de duas pessoas que estão a tentar entender-se e não conseguem, e agora hoje em dia é fácil as pessoas divorciarem-se, mas há 50 anos atrás isto não era assim. Então eles estavam a fazer um esforço para conseguirem superar as suas dificuldades, e os filhos, como consequência, estão ali a assistir. Mas a facilidade da minha mente conseguir criar cenários mais agradáveis deixou-me esta marca de conseguir olhar para as coisas sempre de uma forma animada. Portanto, eu tento sempre ver, às vezes não consigo, volto a repetir, mas tento sempre ver o que é que dali eu posso tornar mais leve. E, portanto, desde cedo gostava de escrever. Portanto, eu depois refugiava-me no meu quarto a escrever, escrevia o que era poemas na altura, e lembro-me na escola de fazer redações e os professores às vezes duvidarem que aquilo fosse da minha autoria. Portanto, e depois, ao crescer, claro, já não passei a ver tudo como desenhos animados, mas isso ficou dentro de mim, o querer olhar para as coisas vendo mais do que coisas. E tem-me ajudado a explicar às pessoas. Por exemplo, courgette, que é uma coisa que toda a gente adora, e eu digo, mas atenção, é uma abóbora deprimida, porque chora imenso, deita água por todos os lados. Portanto, se uma pessoa já tiver umidade dentro do seu corpo, e nós percebemos isso, por exemplo, quando as fezes são mais pastosas, quando a pessoa se limpa e tem que se limpar muitas vezes porque sai muita sujidade, portanto significa que há muita umidade no corpo. Então eu tenho que restringir a quantidade de alimentos que vão deixar água, porque dentro de nós tem que ser como numa planta. Se tiver água a mais, a planta apodrece, se tiver a menos, seca. Portanto, eu digo, a abóbora é um legume em depressão. A courgette, desculpa, é uma abóbora em depressão. E a pessoa acha graça, mas aquilo faz um certo sentido. Sim. E eu acho que nós compreendemos melhor as coisas com imagens. Sim. Então eu digo, olha, a cenoura é como se fosse uma senhora muito introspectiva, porque ela está dentro da terra. Ela tem uma rama que comunica com o exterior, é as antenas, ela capta as informações do exterior e depois ela sintetiza-as no seu interior. Portanto, a função dela é agregar informação, sintetizá-la e uni-la. E nós usamos em casos de soltura, quando o intestino está a trabalhar numa velocidade exagerada, nós usamos a abóbora para consolidar. Pronto, então estas imagens eu acho que acabam por trazer à pessoa uma maior ligação com a função do alimento. Não é tão técnico, mas é mais passível de ser fixado, porque eu fixo muito melhor uma coisa se eu me ligar emocionalmente a ela.
E a abóbora, mas tem que ser ao Hokkaido porque é mais Sim. redonda, nós temos outras que são mais compridas, mas mesmo as outras são ocas por dentro. Há um espaço dentro Sim. da abóbora que é oco. E nós não privilegiamos o vazio, mas é o vazio que possibilita o todo existir. Esta sala só pode ter tudo isto porque estava vazia. Portanto, uma coisa vazia é o receptáculo da vida. E a mulher tem um vazio dentro dela que se chama útero. Então a abóbora tem um útero cheio de sementes, à semelhança de uma mulher que também dentro do útero vai frutificar uma semente. Se bem que uma mulher pode ser mãe sem ter filhos. Nós podemos frutificar, nós forma, mulheres, sim. de outra coisa. Mas, usando este exemplo da abóbora, ela tem dentro de si o vazio que permite a transformação. E portanto, eu comentei na aula que as histórias infantis usam a abóbora, nomeadamente na gata borralheira, que se transforma na carruagem. A carruagem é a que leva a menina à realização do seu sonho, Sim. de ser princesa. Sim. Portanto, transforma numa serviçal para alguém que por momentos vive uma história diferente. Portanto, o vazio é que permite a possibilidade da transformação. E a pessoa vai ver a abóbora de uma maneira diferente. Quando pega numa abóbora, já não é esta coisa que é só para me servir, que é uma coisa que nós temos estes legumes existem só para a minha sobrevivência. É só para eu utilizar. Não servem para mais nada. E assim, não, eles são vida. Eles transmitem-nos algo mais do que os nutrientes. Eles estão a servir-nos, que é uma coisa que nós temos dificuldade em fazer uns para os outros. Portanto, eu tenho que aprender com aquele legume a dar a minha vida para que o outro possa viver. Eles são muito, em alguns aspectos, mais evoluídos do que nós, não é? Pronto, então eu acho que se eu não disser desta maneira, para mim não fica completo. Mas quem me ajudou a trazer esta maneira foram os meus pais, que não sabendo, criaram um ambiente que me levou a procurar uma solução. E, portanto, eu tenho que lhes agradecer. Porque a dor deles transformou o meu coração. Ou seja, nós dizemos, quem não amarga, porque há aquela ideia de, nós usamos a palavra amargo para situações difíceis. Dizemos, amargou bem. Mas um coração que não tenha vivido o amargo nunca pode ser doce. Mas tem que ter aprendido com ele. Não é? Sim, portanto, claro. Se aprendermos com as coisas, elas acrescentam-nos. Se não, vão ser um peso. E um peso vai ficar tipo uma mochila nas costas, ali a fazer-nos pressão. Portanto, tenho que lhes agradecer a eles este dom de saber contar histórias. Se bem que eles achavam sempre que eu estava a inventar. Aliás, o meu filho costumava dizer: mãe, explica-me uma coisa, mas sem as tuas histórias. Porque, sim, mais objetiva. Mais objetiva, sim. Mas eu acho uma delícia usar as metáforas, sim, a simbologia e uma certa poética. Eu acho que torna tudo mais estético, mais bonito, mais apelativo. Sim. E eu acho que é por isso que a Natália depois consegue também trazer tanta gente aos seus workshops, porque as pessoas de facto vão lá, vão aprender coisas técnicas, não é? Vão aprender outras formas de cozinhar, mas vão também se encantar com as suas histórias, porque é isso que eu sinto. Sim. Sempre que vou, e vou hoje a Natália faz um workshop na Mania da Cozinha também, e eu vou lá estar. Eu sei que vou sempre aprender muita coisa, aprender para além, sim, da cozinha, para além da técnica, para além dos princípios da macrobiótica, e vou lá mesmo tipo, deixa-me ouvir e aprender, que isso é maravilhoso. E a Natália também, ao longo destes anos todos que estive ligada à macrobiótica, também esteve próxima do Francisco Varatojo e do Instituto. Como é que foi esta vivência lá no Instituto e agora o fim também, não é? Sim. Pronto, eu depois conheci, através do Adriano, conheci o Francisco, fui a uma aula dele, conheci a esposa, a Eugénia, que é mais conhecida por Geninha. Na altura eles só tinham uma filha, a Geninha estava grávida da outra, e o Instituto cresceu, ou seja, nasceu, e eu acompanhei isso, porque quando eu os conheci não havia um instituto. Depois ele deu-se a sua gestação, o seu crescimento, as várias fases por que ele passou, e eu fui fazendo sempre parte. Para mim foi como ter reencontrado uma família.
uma tribo, não é? Sim, exatamente. Ali era a sua linguagem, era comum. Sim. Ai, encontro gente que gosta do mesmo do que eu, se preocupa com o mesmo do que eu senti que tinha reencontrado algo que sempre existiu, mas que eu me tinha esquecido durante um tempo. Durante 20 anos da minha vida eu tinha-me esquecido. E que segundo um senhor que se chama Rudolf Steiner, a vida divide-se por seténios, e 21 anos é uma idade que é maturidade. Antigamente até era assim, não era 18, era 21. Portanto, e foi exatamente entre os 20 e os 21 que eu conheci a macrobiótica. Portanto, comecei, digamos que a minha vida no mundo com um princípio que não fez parte dos meus princípios, mas que era, digamos que a minha essência, que se alinhou com esse propósito e essa essência. E depois o Francisco e a Eugénia eram pessoas que falavam, como a Isabel disse, a minha linguagem, e eram pessoas muito disponíveis para receber outras, para querer partilhar. Portanto, aquilo transformou-se mesmo em algo que era bom demais quase para ser verdade. O Instituto fechou, mas deixou muitas pessoas abertas, muitas pessoas com um currículo para poder dar continuidade. Embora haja uma pessoa que agora vai continuar a escola. Pronto, mas o Instituto em si, aquilo que era, efetivamente, é um ciclo que fechou. Sim. Foi para mim um crescimento muito grande. Portanto, eu fiz-me gente a conviver com eles e com toda a aprendizagem. Portanto, para mim, o Francisco não morreu. Eu quando falo sobre macrobiótica, ele vive através disso. Portanto, todas as pessoas que fazem o que eu faço, seguramente que estão a dar vida ao trabalho dele e à continuidade. Não vejo a imagem dele física, mas vejo a proporção daquilo que ele faz em todos nós, e tenho a certeza que nos apoia a todos. É uma pessoa inesquecível. E ele também contava histórias. Não seria da minha maneira, era mais masculino, mas ele também era um contador de histórias. Ele cativava as pessoas porque falava ao coração, sem dúvida. Nós, se pensarmos na escola, qual é o professor que nos marcou mais? É aquele que tocou o nosso coração. Eu posso não me lembrar da matéria, mas lembro-me da pessoa. Aquele professor, nós fixamos o que nos dói e o que nos dá prazer. É o que nós fixamos mais. E as coisas que nós fixamos com dor, queremos esquecer. Portanto, o que eu tento quando uma pessoa vem é lembrá-la de que ela tem hipótese de fazer as coisas diferentes. Tem que encontrar a sua forma. Aquilo ali será um humus para ela poder recordar essa conexão com ela mesma. É voltar àquela energia da infância. Não é infantil. É aquele germen que nós depois atafolhamos com muitas máscaras e que acabamos por nos desconectar. E, portanto, a história conduz a isso. Bem, Natália, como é que temos tempo, Miguel? Estamos. Até o Miguel se distraiu. Estamos com 42. Então temos tempo para mais uma perguntinha. Qual é que eu vou escolher? Já sei. Acho que vou escolher esta. Eu preparei assim umas perguntas assim, tipo, vou lançar aqui umas coisas. Mas eu tenho tantas... Tem aqui uma citação. Então, a Natália diz-nos também num dos seus livros, o Cozinhar com a Natália, que o ser humano é capaz de tantos feitos heroicos, não... Pode ser eróticos também é, mas não. Vou repetir para não deixar dúvidas. O ser humano é capaz de tantos feitos eróticos. Mas é verdade. Tem que ser feita a pergunta. E não comi sopa de miso ontem. Esta é outra piada. A sopa de miso é boa. Não, mas bom, o ser humano já percebemos. É capaz de tantos feitos heroicos. No entanto, continua a não conseguir perceber a linguagem do seu corpo. É verdade. É verdade. E isto vem mesmo na sequência daquilo que a Natália acabou de nos dizer, que é lançar esse tal humus, não é? Para que as pessoas se reconectem e se liguem um bocadinho a este lado mais humano. Sim. É que realmente nós evoluímos muito tecnologicamente, mas se calhar humanamente não evoluímos tanto. Houve uma vez um professor de filosofia, uma vez que não foi há muito tempo, eu durante a pandemia estive a assistir a umas aulas online, e ele dizia: imaginem que vocês ficam um mês sem eletricidade.
seguramente que o ser humano volta para o estado da Idade Média, sendo que os da Idade Média estariam habituados a lidar com o estado da vida dessa maneira, não é? Sem as coisas que nós temos hoje. Portanto, se nós retrocedemos para o estado da Idade Média por não termos eletricidade, é porque a nossa evolução foi mais tecnológica do que verdadeiramente humana, não é? Portanto, nós fazemos tanta coisa, vamos à Lua, e não entendemos que, por exemplo, uma borbulha no queixo tem a ver com o aparelho reprodutor. Se a borbulha estiver na testa, já é diferente. Portanto, às vezes o corpo dá um sinal para tentar comunicar connosco através de uma manifestação externa e nós não conseguimos identificar o que é que ele nos quer dizer. Mas podemos falar 7 línguas diferentes. Pois. Portanto, não sei, escapou-nos aqui alguma coisa que era muito simples e talvez por ser tão simples perdeu o interesse. Nós queremos sempre fazer coisas muito eruditas. E às vezes encontramos uma pessoa que trabalha a terra e que nos diz uma frase que a pessoa pensa, mas como é que a pessoa conseguiu conjugar tantas palavras poderosas numa só frase? Porque está muito perto ainda do início. Nós damos uma volta muito grande para chegarmos ao ponto daquilo que nos esquecemos que era primordial. Portanto, é o que quer dizer. E isso é erótico. Porque nos dá muito prazer. E só para contextualizar, a sopa de miso, a Natália referia um dia das... A sopa de miso não deve ser consumida à noite. Porque as pessoas têm muita tendência para dizer, uma sopa de miso a qualquer hora do dia, não sabe o bem que lhe fazia. Mas não, é uma sopa de miso uma vez por dia e se calhar todos os dias também é demais, tem que se ver a condição de cada pessoa, mas como aquilo é um pré-biótico, ou seja, ajuda a alimentar a nossa flora intestinal, aquilo desintoxica, alcaliniza, dá-nos muita energia, porque vai limpar aquilo que nos está a causar o cansaço, não é? Porque às vezes a pessoa está cansada porque o corpo está com muitas toxinas e então ele precisa dormir para conseguir reciclar tudo isso. A sopa de miso faz um bocadinho esse trabalho, portanto à noite pode tirar o sono. Eu costumo dizer, sopa de miso à noite só para 2 coisas, ou para passar a ferro ou para fazer amor. E então as pessoas nunca percebem a conjugação. E o erótico ao lado... Sim, da sopa de miso, sim. À noite só se nós quisermos estender o tempo para fazer alguma coisa que nos seja agradável. Natália, diga-me uma coisa, que alimentos, são as últimas 2 questões, então, que alimentos nos deixaria para quem nos está a ouvir e que está pouco conectado com esta linguagem mais diferente da alimentação, quais seriam os seus alimentos favoritos? Não favoritos no sentido, mas o top 5 dos alimentos que recomendaria introduzir numa alimentação. Certo, então vamos assim de uma forma muito simples. Em primeiro lugar era mudar o sal. Mudar para o sal marinho, porque não tem um preço muito mais caro, portanto, a pessoa encontra facilmente, e o sal contém uma série de oligoelementos e minerais que vão potenciar o efeito que tem esse sódio e que quando se desvirtua o sal, ele perde-se a grandeza desse mar que pode ser transportado para o nosso interior. É engraçado porque o sal refinado diz purificado. Então as coisas dizem, às vezes o título das coisas, na maioria, pretende vender o que o alimento já não é. Ele não está purificado, está mortificado, que é uma coisa diferente. Pronto, então, mudar o sal. Simples, ninguém vai notar, não é aquela questão, pois o meu marido não quer, os meus filhos não gostam, ninguém nota, mas o corpo sentirá a diferença. Outra coisa era, quando as pessoas comem vegetais verdes, portanto, grelos, brócolos, couve portuguesa, feijão verde, quando comem vegetais verdes, não cozinharem demasiado. Porque o bom daquilo é a fibra. A fibra perde-se se ele perdeu a cor. Portanto, água a ferver, um bocadinho de sal, não é preciso muita quantidade de água, 5, 7 minutos, às vezes uma couve portuguesa pode levar 10, mas eu quando tiro está verde, não está igual ao que estava em cru, claro, mas eu noto que está vivo. Eu mastigo, consigo mastigar bem, mas o alimento não morreu completamente. Portanto, é uma coisa simples. Faço um peixe cozido, só coloco os legumes nos últimos 5 minutos, que é para poder verdes. Não estou a falar das cenouras, nem das cebolas, nem dos nabos. Pronto, isto seria uma prática que se toda a gente comesse uma tacinha de sobremesa uma vez por dia de vegetais verdes, estava a colocar antioxidantes no seu organismo, porque o reino animal não tem antioxidantes. E os vegetais verdes que nós comemos, crus ou muito cozinhados, não transportam para o corpo esse nível
de fibra que é necessário, porque o estar cru, claro que tem mais vitaminas, logicamente, mas não transporta calor e o nosso corpo precisa de calor, não é calorias, é calor. Bem, mas isto seria outro tema mais profundo. Portanto, não quer dizer que a pessoa não possa comer cru, mas não substitui este escaldado. Portanto, estas duas coisas era fantástico, experimentar introduzir o arroz integral, ou semi-integral pelo menos, porque o arroz branco é açúcar puro. Portanto, se a pessoa puder, mas não comer isto com carne nem com peixe. Arroz integral com carne ou peixe vai representar uma digestão difícil. Portanto, introduzir millet, por exemplo, que é um cereal que dá para pôr na sopa, uma quinoa, uns cuscuz, um arroz semi-integral, uma massa integral, começar a procurar cereais que têm fibras. Sim. Porque eu pergunto, come cereais? Sim, cornflakes. Não, cornflakes é farinha de milho que já é transformada em cereal. Sim, naquilo que as pessoas chamam cereais, mas não é o cereal completo. Sim. Portanto, se elas mudassem... Porque nós ligamos cereal aos que existem nas prateleiras do supermercado. Sim, Chocapic. Exato. Que não tem nada a ver. Que é feito de farinha. Exatamente. Pronto, já não é o cereal completo. E o cereal que a Natália se está a referir é o cereal da sua forma natural. Natural, completa, e não na versão doce também. Mas, portanto, se a pessoa mudasse o sal, consumisse os vegetais verdes e introduzisse aos poucos, uma vez por semana, fazer um arroz integral com uma salada de grão e uns vegetais, não tem carne nem peixe, fazer um arroz semi-integral, fazer uma sopa com um bocadinho de millet, fazer uma quinoa com vegetais salteados, ela começa a criar também uma própria alteração do palato e começa-se a identificar com outros sabores. Depois é tirar o açúcar branco, é o alimento mais... pior que ele é o aspartame. Ou seja, todos os açúcares que são químicos, mas o açúcar mesmo branco é um alimento que tira minerais, não tem mais valia nenhuma. Pronto, mas o organismo precisa de glicose. Portanto, nós temos que consumir alimentos que tenham hidratos de carbono que se transformem em glicose, sem dúvida. Mas se a pessoa usar, por exemplo, aqui na Madeira o melaço ou o açúcar mascavado, portanto, tirar o branco, reduzir ao máximo. É claro que a pessoa pode ir a uma festa, comer uma vez, não vamos dizer que conseguimos eliminar completamente, mas pelo menos no dia-a-dia seria muito, muito importante. E depois é ter muito cuidado com os laticínios, que também se vende que têm muito mais valias, e neste momento os laticínios derivam dos animais que não estão doentes, o leite que lá está não tem nada a ver com o leite que era antigamente, portanto, se a pessoa não puder eliminar, pelo menos reduzir bastante. E quando come produtos animais, não mais quantidade que a palma da mão. E evitar comer carne à noite fazia uma grande diferença, pelo menos só ao almoço, porque à noite é uma digestão que tem que ser tranquila, ela tem que ter um impacto no nosso organismo de forma a que ele não tenha muito trabalho, porque ele tem que recolher. Portanto, se lhe vamos dar muito trabalho na altura de que ele está a recolher, a digestão não vai ser feita tão facilmente. Portanto, acho que com isto, se as pessoas diminuíssem o consumo de produtos animais, especialmente na refeição da noite, se diminuíssem o açúcar, se comessem mais vegetais, mudassem o sal, introduzissem os vegetais, uns cereais integrais, já era muito. Teríamos todos bem melhor. Sim. Eu fui à farmácia ontem e a senhora da farmácia aconselhou alguém a comer um iogurte todos os dias. Portanto, e aquela senhora vai fazer, porque ela está numa farmácia e, portanto, tem muitos conhecimentos. Pois é. Ela vai fazer um iogurte todos os dias, representa lama, porque é um alimento frio, é um alimento viscoso, é nhanhoso. O organismo tem que se ver como é que estão as fezes para perceber se a umidade permite, se eu realmente tenho falta daquilo. É claro que ela recomendou por causa dos bífidos ativos que lá estão. Mas a questão é não comer os alimentos que destroem essa biodiversidade e não querer introduzir uns que nós não sabemos se vão lá ser fixos da maneira que nós estamos a pensar. E as contraindicações daquele alimento, o que é que fazem, se realmente, fazendo um balanço, isso se justifica. Bom. Mas a senhora deu aquilo que ela achava que era o seu melhor. Portanto, teve bem por isso. E teríamos tema para mais 1 hora de conversa, ou mais 2, ou mais 3. Mas estamos mesmo a chegar ao fim. Natália, muito, muito obrigada. Antes mesmo de encerrarmos, se alguém quiser contactá-la, de que forma é que pode fazê-lo? Onde é que a Natália está? Se quiser deixar essa... Eu deixo o meu e-mail, que é nataliabbaporto@gmail.com, nataliabporto@gmail.com, sem pontos. Eu tenho uma página que se chama Temperos de Alma, tudo pegado,
está no Facebook, não sou assim uma pessoa muito das redes sociais, portanto ainda não estou desenvolvida, sou já velhota, não é? Mas essa página tem receitas e as receitas são escritas com esta tónica, de levar sempre a pessoa a refletir sobre as coisas com imagens. Portanto, a pessoa pode ter a receita, pode ter a razão porque é que eu estou a recomendar aquele produto. O último texto que eu escrevi, eu não disse que estava na Madeira, mas fotografei umas cenouras da Madeira para explicar a influência que a terra tem em nós e nós na terra, porque elas são enormes, e o meu genro disse que pareciam de Chernobyl. Mas, portanto, nessa página a pessoa pode também colher informação que pode ser útil se a pessoa quiser fazer alguma alteração. E contactá-la também. E que podem me contactar por qualquer questão. Eu faculto consultas de orientação alimentar, neste momento também estou a fazer online. E tenho os livros, a editora chama-se Mahatman, portanto se escrever edições Mahatman vai encontrar o site e pode fazer a encomenda direta lá. E resta-me agradecer ao Portal das Artes, que venham todos, porque a arte está em tudo e se nós não nos conectarmos com a arte, nós não crescemos como seres humanos. A arte faz parte do ser humano. Portanto, obrigada Isabel. Obrigada, Natália. E obrigada. Agora não consigo dizer o nome. Márica e Lidiana. E Lidiana, obrigada. E obrigada às pessoas que estão aqui nos bastidores. E obrigada à Madeira. E à vida e a Deus. Obrigada, Natália. Até breve. E não digo mais nada para não estragar o que acabou de ser dito. Até breve.